Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre transporte de membrana e também vamos começar a falar sobre tóxico cinético. Para que vocês possam compreender um pouco melhor sobre a toxicidade da substância, vocês precisam ter em mente que o efeito tóxico geralmente é proporcional à concentração do agente lá no sítio molecular de ação, lá no tecido, no órgão. Só que nós não conseguimos medir a concentração desse agente tóxico no tecido. Por isso, nós medimos a concentração desse agente no sangue e conseguimos avaliar se aquela concentração está sendo tóxica para a pessoa, para o ser humano. É claro que nós conseguimos medir por outras formas também, através da urina, através das fezes. Nós conseguimos fazer a medição desse agente tóxico, mas para saber se ele está em concentração tóxica no momento, o melhor mecanismo para verificar é diretamente no sangue. Outro detalhe, não é porque o toxicante se acumulou em um determinado órgão que ele vai ser necessariamente tóxico para aquele local. Ele pode ter se acumulado, por exemplo, na gordura, que é muito comum, mas ele não é tóxico para o tecido lipídico, ele é tóxico para outras regiões do corpo. Pode acontecer dele se acumular em um lugar, mas ser tóxico para outras regiões. Para que esse agente tóxico consiga chegar até o seu alvo, ele precisa passar por diversas membranas celulares, ele precisa atravessar essas membranas para conseguir chegar até o local de ação. Nós temos diversas membranas, temos membranas externas que estão em contato direto com o meio, como epitélio estratificado da pele, também temos a camada fina das células do pulmão e do trato digestório. Nós temos epitélio capilar, que vai estar em contato diretamente com o órgão, e também temos as células do tecido ou do órgão-alvo. E ele precisa penetrar todas essas barreiras para poder chegar até o tecido onde ele vai ter efeito tóxico. A membrana celular, como vocês já sabem, só estou relembrando, tem uma espessura variável, que pode variar de 7 a 9 nanômetros, vai ser composta por bicamada lipídica, formada por fosfolipídio com cabeça hidrofílica, que tem afinidade pela água, e cauda hidrofóbica, que tem afinidade por lipídios. Nessa membrana celular, nós também temos carboidratos, glicoproteínas, canais proteicos e também proteínas transportadoras, que vão auxiliar no transporte de diversas moléculas. O transporte nessas membranas celulares pode acontecer por transporte passivo, transporte ativo, pinocitose e difusão facilitada. Eu sei que vocês já estão cansados até de ver isso, mas eu vou relembrar para vocês um pouquinho sobre esses transportes na membrana celular. Mas é claro, pessoal, é um apanhado bem geral, não vou entrar em muitos detalhes também para não ficar muito cansativo. Vamos começar falando do transporte passivo. Esse transporte ele depende do gradiente de concentração, ou seja, ele sempre vai do local mais concentrado para o local menos concentrado. Vai depender muito das características físico-químicas do agente químico. Nós temos também como transporte passivo a filtração. Na filtração, nós vamos ter a passagem de substâncias através da membrana pelos poros aquosos. Então, substâncias pequenas vão poder entrar, vão poder passar através da membrana juntamente com a água.
E nós temos o transporte passivo por difusão lipídica, onde ocorre a passagem de substâncias lipossolúveis de alta cadeia molecular, geralmente 600 Daltons, e ela vai conseguir passar através da difusão pela membrana facilmente, passivamente e também, claro, sempre a favor do gradiente de concentração. Nós não podemos esquecer também que o ácido e a base fraca, eles são ionizados. E a forma ionizada tem baixa lipossolubilidade, ou seja, ela não atravessa facilmente a membrana plasmática. Então, nós precisamos, para que ocorra esse transporte, que ele esteja na forma não ionizada. Por quê? Na forma não ionizada, ele é mais lipossolúvel e difunde-se facilmente através da membrana. Isso vale para os ácidos e bases orgânicas fracas. Mas eu gostaria de lembrar para vocês que a maioria dos compostos que nós utilizamos e até medicamentos são ácidos ou bases fracas, tá? A difusão na membrana sempre vai depender da lipossolubilidade. Quanto mais lipossolúvel a substância é, mais facilmente ele vai se difundir pela membrana. Nesse caso, quando a gente fala de forma ionizada e não ionizada, nós vamos ter uma difusão maior quando a forma é lipossolúvel. Então, nós precisamos dela na forma não ionizada. Esse grau de ionização da substância química depende do pKa da substância, que depende do pH da solução onde ele está. Então, depende muito de duas coisas, da substância e do pH do local, do estômago, pH ácido, do intestino, pH básico. Então, depende desse local para absorção também. Então, nós temos que ter em mente que o cálculo do pKa vai depender do log da substância não ionizada e da substância ionizada. Para ácidos, nós fazemos esta conta, pKa menos pH igual log da substância não ionizada dividido pela substância ionizada. Nas substâncias bases, nas bases fracas, nós fazemos pKa igual pKa menos pH igual log do ionizado dividido pelo não ionizado. Dependendo do autor, tem um pouquinho de diferença nesse cálculo, mas o que interessa para nós agora? É vocês saberem que substâncias de natureza ácida vão atravessar a membrana muito mais facilmente em pH ácido. Por quê? Porque ela vai estar na forma não ionizada. Substâncias de natureza alcalina encontram melhores condições para atravessar a membrana em condições de pH alcalino, porque ele estará na forma não ionizada. Eu sei que vocês já viram isso, eu só estou relembrando. Se nós pegarmos um ácido fraco e avaliarmos ele no pH do estômago, nós vamos verificar que na sua grande maioria ele vai estar na forma não ionizada. Isso faz com que ele seja rapidamente absorvido no pH ácido. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos de um ácido e de uma base nos próximos slides. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês da ionização do ácido benzoico. Então, para vocês terem uma ideia, o ácido benzoico em pH 1, ele vai estar em concentração não ionizada de 99,9. Em pH 7 vai estar 0,1, ou seja, o ácido benzoico ele será melhor absorvido no nosso estômago. Por quê? Porque a forma dele está não ionizada.
É claro, né, pessoal, que a maioria das substâncias do nosso organismo vão ser absorvidas no intestino, porque tem maior irrigação, tem maior superfície de contato. O pH no comecinho do intestino, ele é levemente ácido ainda porque está vindo o ácido do estômago. Então, nós vamos ter uma absorção desse ácido benzoico no estômago e no começo do intestino. Quando chegamos a um pH de 7 no intestino, não tem mais uma absorção do ácido benzoico. Quando nós falamos da anilina, que é uma substância mais básica, quando está em pH neutro, né, em torno de 7, ela vai estar 99% não ionizada. E isso facilita a absorção dela em pH neutro. Já em pH ácido, vai ter só 0,1%. Não vai ter uma absorção tão boa, por exemplo, no estômago ou no comecinho do intestino. Quando nós falamos de transporte ativo, nós precisamos ter em mente que esse transporte consome energia, faz um movimento contra o gradiente de concentração e precisa de proteínas carreadoras de molécula. Lembrando que essas proteínas elas são seletivas, podem saturar e isso pode dificultar o transporte de algumas substâncias e também podem ser inibidas através de antagonistas químicos ou compostos que são carregados pela mesma proteína. Por exemplo, quando nós utilizamos dois medicamentos que são transportados pela mesma proteína, eles acabam tendo um efeito antagonista entre um e outro, então tem que ter sempre esse cuidado. Outro detalhe que eu acho bem importante é vocês saberem que algumas substâncias podem atrapalhar esse transporte por causa do consumo de energia. Nós temos inibidores metabólicos que podem bloquear esse transporte porque eles inibem esse consumo de energia. Na difusão facilitada, nós vamos precisar de um transportador, mas não ocorre consumo de energia e vai ocorrer a favor do gradiente de concentração. Isso é essencial nós sabermos. Os transportadores de xenobiótico eles são, na sua grande maioria, divididos em duas famílias. As famílias de transportadores ativos, que é a família ABC, e a família dos transportadores facilitadores, que é a família LSC. Então, aqui transportadores facilitado e aqui transporte ativo. Como exemplo, nós temos a proteína MDR. Pessoal, antes de eu falar sobre cada uma, nós precisamos ter em mente que esses transportadores, dependendo do transportador, vai retirar essa substância de dentro da célula ou pode absorver essa substância para dentro do organismo. Depende do transportador e do local onde esse transportador encontra, tá? Então, vamos começar falando sobre o transportador MDR. Ele vai transportar, ele é conhecido, tem o nome, né, de proteína resistente a multidrogas ou glicoproteína P. E ele vai enviar substâncias na forma de efluxo, ou seja, para fora das células do intestino, pulmão, da placenta e também vai enviar substâncias para a secreção biliar para que ela seja eliminada. Nós também temos o transportador BSEP, que é a bomba exportadora de sais biliares, que vai transportar os sais biliares. O transportador MRP é um transportador conhecido como proteína multiresistente à droga. Então, ele vai ter resistência a diversos tipos de fármacos e em diversos tecidos. Vai fazer o efluxo, retirada de
ânions orgânicos conjugados, glicuronídeos e também de alguns nucleotídeos de dentro da célula e vai enviar para fora da célula. Nós também temos o transportador BCRP, que é a proteína resistente ao câncer de mama e foi descoberto por causa dessa resistência ao câncer, e ela vai enviar para fora da célula os ânions orgânicos, principalmente os sulfatos conjugados. Já nos transportadores facilitados, nós temos o OATP, que é um polipeptídeo transportador de ânion orgânico, que transporta o ânion orgânico, os cátions e também os compostos neutros dependentes de sódio, então faz a troca. Nós temos também o OAT, que é um transportador de ânion orgânico, que transporta os ânions orgânicos predominantemente nos rins. O OCT, que vai transportar os cátions orgânicos, transportando eles também predominantemente no rim e no fígado. E nós temos o PEPT, que é um transportador de peptídeo, e ele vai transportar di e tripeptídeos e também alguns outros tipos de xenobióticos. A pinocitose é um processo especial de passagem de partículas líquidas e também pequenas partículas sólidas que estão dissolvidas para dentro da célula. Então, ela vai englobar essas substâncias e vai enviar através da vesícula para dentro da célula. Então, precisa ser uma substância líquida ou pequenas partículas sólidas dissolvidas para que ocorra essa pinocitose. A toxicocinética é o estudo entre a relação de agente tóxico que está atuando no nosso organismo e a concentração dele no plasma. E para que esse estudo de toxicocinética ele seja realizado, nós precisamos compreender a absorção, distribuição, biotransformação e excreção desse componente tóxico. Para a aula não ficar muito longa e muito cansativa, hoje eu vou falar para vocês somente sobre a absorção. E na aula que vem nós vamos falar sobre distribuição, biotransformação e excreção. A absorção é a transferência da substância do local de exposição para a circulação e pode ocorrer através da pele, através dos nossos pulmões e também através do sistema digestório. A pele é relativamente impermeável à maioria dos íons e soluções aquosas. Por quê? Porque nós temos aí a composição da pele, lembrando um pouquinho, é claro, de cosmetologia, a epiderme, derme e hipoderme. A epiderme contém um extrato córneo, que é uma barreira extremamente importante, que funciona muito bem na proteção do nosso corpo. Na derme, nós vamos ter um tecido conjuntivo extremamente irrigado por capilares sanguíneos. Então, se o toxicante conseguir penetrar a epiderme, ele facilmente cai na corrente sanguínea. Então, não é toda substância que consegue penetrar facilmente essa epiderme. Sabemos que íons e soluções aquosas raramente conseguem penetrar, mas nós temos a permeabilidade a vários toxicantes sólidos, gases e também líquidos
lipossolúveis que conseguem penetrar essa barreira e conseguem chegar, então, no sangue. Além dessa penetração, nós podemos ter a penetração do toxicante pela glândula sudorípara, que não tem nesse desenho, mas também podemos ter pela glândula sebácea e também pelo folículo piloso. Então, algumas substâncias conseguem penetrar essa região e não somente penetrar pela epiderme. Algumas substâncias elas podem atuar diretamente sobre a derme, geralmente substâncias que causam corrosão, como ácidos ou bases muito fortes, tá? Sofrendo aí, é claro, sensibilização da região e pode, muitas vezes, causar mutações gênicas e fazer com que ocorra, por exemplo, um câncer de pele. Alguns agentes, quando penetram essa epiderme ou através da glândula sudorípara, sebácea ou folículo piloso, pode chegar, a ter efeito sistêmico, porque ele consegue penetrar, consegue chegar até os capilares e vai ter efeito no organismo inteiro. Os toxicantes eles vão penetrar o extrato córneo através de difusão passiva. Todos eles vão penetrar dessa maneira, sendo que as substâncias polares elas vão se difundir pela superfície dos filamentos proteicos do extrato córneo e as substâncias apolares elas vão se difundir e vão entrar dentro da membrana lipídica. Então, eles conseguem penetrar a membrana e vão se difundindo por dentro da célula e passando de uma célula a outra célula. É dessa maneira que as substâncias apolares atuam. Lembrando que a permeabilidade dessas substâncias vai depender da espessura do extrato córneo, até porque, por exemplo, nós sabemos que algumas regiões elas são mais espessas, como palma das mãos e sola do pé. Então, as substâncias não penetram tão facilmente nessa região. Vão penetrar mais facilmente aqui no braço, no antebraço, que a pele é mais fina, no rosto, que a pele é mais fina. Então, eles conseguem penetrar mais facilmente. Se a pele tiver com algo que prejudicou a integridade, a substância também facilmente vai penetrar esse extrato córneo, porque a integridade da pele já não é a mesma, digamos assim. Outra coisa que auxilia na penetração de substâncias é a hidratação excessiva do extrato córneo. Até quando nós falamos de cosmetologia, vocês viram que a hidratação ela auxilia muito na absorção de alguns cosméticos, e isso é bom para nós na área de cosmetologia, porque nós precisamos da absorção deles. Agora, quando nós falamos de substâncias tóxicas, isso é ruim. Se a nossa pele estiver extremamente hidratada, pode ocorrer uma absorção de substâncias tóxicas. É claro que essa hidratação extrema não vai acontecer durante a utilização de um cosmético, mas através de utilização de algumas outras substâncias pode aumentar a permeabilidade de substâncias toxicantes. Nós também temos um efeito sistêmico, digamos assim, maior das substâncias tóxicas quando aumenta a temperatura. Por quê? Substâncias que estão penetrando pela pele. Por quê? Porque quando aumenta a temperatura, esses vasos sanguíneos próximos à pele, eles vão aumentar o fluxo. Lembra lá, para diminuir a temperatura do corpo, aumenta o fluxo e isso faz com que a circulação nessa região aumente e, consequentemente, leve essas substâncias para efeito sistêmico. Outra coisa que pode estar comprometendo a permeabilidade dessas substâncias
é a baixa solubilidade do toxicante no veículo. Então, por exemplo, você está usando um creme, tá? Está usando um creme. E por acaso aquele creme tem um toxicante, uma substância tóxica. Se ele for bem afim do creme, se ele tiver afinidade pelo creme, ele vai interagir pouco com a pele. Agora, se ele não tiver afinidade por esse creme, facilmente ele vai ser absorvido. E isso pode aumentar a toxicidade da substância. Outro fator que altera também a permeabilidade é o tamanho da partícula. Então, quanto menor a partícula do toxicante, mais facilmente ele penetra o extrato córneo. Quando nós falamos de absorção pela via respiratória, nós temos praticamente dois grupos de substâncias. Um deles é os gases e vapores, e outros são os aerosóis e partículas. A partir do momento que eles entram no nosso trato respiratório, facilmente, é claro que tem alguns fatores que podem influenciar, mas quando eles entram e eles conseguem chegar até os alvéolos, por exemplo, facilmente eles caem na corrente sanguínea e facilmente são transportados para o tecido-alvo. É claro que quando nós falamos de farmacologia, isso é muito bom, né? Porque nós vamos ter uma absorção rápida do fármaco por via respiratória. Agora, quando nós falamos de toxicologia, isso é ruim, porque, consequentemente, vai ter uma absorção rápida e a toxicidade sistêmica de alguns compostos que são inalados pode levar à morte. É claro que isso a gente vai falar mais para frente, mas vocês precisam entender que a via respiratória muitas vezes pode estar recebendo toxicantes diferentes. Nós vamos falar, é claro, sobre eles mais para frente. Vamos ver um pouquinho agora como ocorre a absorção desses toxicantes, tanto dos gases e vapores como dos aerosóis e partículas. A absorção dos gases e vapores vai acontecer principalmente nos pulmões, lá no espaço alveolar, né? Claro que nós temos um gás essencial que trabalha dessa forma, que é o oxigênio, e temos substâncias toxicantes que vão agir da mesma forma, vão entrar pela mesma via que o oxigênio. E o que acontece? Quando nós respiramos essas substâncias toxicantes, elas vão entrar no nosso organismo até um equilíbrio entre o gás alveolar e o sangue, que nós chamamos de coeficiente de partição sangue-gás. Tá? Isso também acontece com o oxigênio, mas para facilitar, nós sempre falamos de pressão de oxigênio e também, né, com gás carbônico, pressão de gás carbônico. Mas aqui, quando a gente fala de toxicologia, de substâncias tóxicas, nós vamos falar de coeficiente de partição sangue-gás ou sangue-ar, tá? Isso também pode ser falado dessa forma. E o que acontece? Esse coeficiente de partição, ele vai mudar muito dependendo da substância. E ele pode também ser influenciado por outros fatores, como taxa de solubilidade, fluxo sanguíneo e também profundidade e frequência da respiração. Eu coloquei dois exemplos aqui para vocês, o cloroforme e o etileno. O cloroforme ele tem um coeficiente de partição alto, de 15, ou seja, ele vai ter uma absorção muito grande, vai ser muito absorvido pelo nosso sistema. Normalmente, o tempo de absorção dele, por ele ter esse coeficiente de partição grande, vai ser alto, um tempo mais ou menos de 60 minutos. E o que vai comprometer, que vai ser um fator limitante,
é a respiração. Então, se você tiver uma frequência respiratória maior quando você está em contato com o cloroformo, você vai ter uma entrada maior de cloroformo. Se você tiver uma respiração menor, menor entrada de cloroformo. O etileno, ele tem coeficiente de partição menor. E ele demora pouco tempo para chegar aí no limite de absorção, de 8 a 21 minutos, que é o tempo de equilíbrio dele. E o que vai fazer com que se tenha um limite, digamos assim, é a circulação. Então, se a circulação estiver devagar, se o sistema circulatório estiver devagar, nós vamos ter uma absorção lenta. Agora, se o coração estiver batendo bem ligeiro e a circulação estiver maior, nós vamos ter uma absorção maior desse composto. Por quê? Porque ele vai absorver e vai levar até o tecido. Daí volta o sangue limpo, absorve, leva até o tecido. Vai como se fosse um ciclo. Então, se nós tivermos uma circulação rápida, esse sangue ele vai estar renovando e, consequentemente, o etileno consegue se dissolver facilmente no sangue. Então, uma coisa que eu quero deixar clara para vocês: substâncias que têm coeficiente de partição alto vão depender sempre da respiração. Então, por quê? Quanto mais você respirar, mais facilmente ele entra mesmo e ele tem um coeficiente de partição, então ele facilmente se dissolve no sangue. Já quando você tem um coeficiente de partição baixo, ele não se dissolve bem no sangue. Você pode respirar rapidamente, mas se a circulação estiver devagar, ele não vai dissolver. Ele precisa ter uma circulação rápida para que ele consiga se dissolver em sangue novo. Já nos aerosóis e partículas, o que mais vai influenciar na absorção é o tamanho do aerosol ou o tamanho da partícula. Por quê? Substâncias que têm partícula maior que 0,5 não vão conseguir chegar nos sacos alveolares, porque eles vão ficar presos na região nasofaríngea, tá? Então não vai ter não vão chegar em locais mais irrigados, vão ficar somente na região nasofaríngea, me desculpe. Substâncias que têm partícula de aproximadamente 2,5 milímetros vão conseguir chegar até a região traqueobronquial, tá? E substâncias com partículas menores que 1 chegam aos alvéolos pulmonares. E aqui, pessoal, o negócio muda muito. Por quê? Porque os alvéolos são extremamente irrigados. Diferente das outras regiões que têm irrigação, mas não são tão irrigados. Então, substâncias que chegam aos alvéolos pulmonares são melhor absorvidas, com certeza. Quando nós temos a chegada na região nasofaríngea, nós podemos ter o envio para o sangue ou nós podemos fazer a deglutição e enviar para o sistema digestório. Dependendo da substância, pode ser enviada para o sangue. Depende muito. Na região traqueobronquial, nós vamos ter o envio para o sangue ou para a região nasofaríngea, que pode levar para o sangue ou para o sistema digestório. E também, e claro, pessoal, nós podemos também expelir para o meio quando vem para a região nasofaríngea. Então, se a gente tosse, a gente vai jogar ele para fora, tá? Isso pode acontecer. Se chegar nos alvéolos, aí tem 3 caminhos. Pode ir para o sangue, pode ir para as linfas ou pode ir para a região traqueobronquial ou nasofaríngea. Então, depende de cada substância. Lembrando que o pulmão, ele tem diversos mecanismos de defesa,
Nós temos macrófagos que fazem fagocitose de substâncias estranhas. Nós temos o muco, que prende partículas. Nós temos os cílios, que vão enviar essas substâncias, né, traqueobronquial, que aqui a gente não tem cílio nos alvéolos, tá? Mas na região traqueobronquial e também na região nasofaríngea, esse cílio vai levar essas substâncias para fora, tentando excretar, enviar, né, para o meio ou até mesmo para o sistema digestório. Então, depende muito, é claro, do tamanho da substância e da pessoa, né? Se a pessoa está mais suscetível a esse toxicante, também pode ter uma reação diferente. O toxicante que tem solubilidade nos alvéolos, ele vai ter uma solubilidade maior. Então, substâncias lipossolúveis, como sempre, vão ter uma facilidade maior para entrar tanto no sangue quanto na linfa. E o trato gastrointestinal, é claro, é o local mais importante para a absorção. Primeiro, porque ele tem um tecido extremamente irrigado. Outra coisa, ele vai ter microvilosidades, isso aumenta a superfície de contato. Então, a maioria, muitas substâncias são absorvidas pelo trato gastrointestinal. Porém, pessoal, os toxicantes em geral, eles são pouco absorvidos por esse trato digestório. Por quê? Porque eles têm que ser estáveis a pH, têm que ser estáveis a enzimas, estáveis a sais biliares, tem que ter uma estabilidade bem boa para poder ser absorvido pelo trato gastrointestinal. Mas nós sabemos que medicamentos são muito bem absorvidos pelo trato gastrointestinal, nós sabemos que alimentos são absorvidos. Então, os toxicantes também podem ser absorvidos pelo trato gastrointestinal, sim. Lembrando que pode ocorrer absorção ao longo do trato gastrointestinal, desde a parte sublingual até o ânus. Então, nós podemos ter absorção em qualquer uma das regiões, depende muito de cada substância. A absorção desse toxicante pelo trato gastrointestinal, na maior parte, ocorre por difusão simples, mas nós também temos alguns transportadores que podem auxiliar essa absorção, mas na sua maior parte vai ser difusão simples. E vai depender da irrigação do local, do pH do local e, claro, das propriedades físico-químicas do agente toxicante. Alguns agentes vão ser mais bem absorvidos em pH ácido, outros em pH básico, outros têm uma lipossolubilidade muito grande, vão ser absorvidos com maior facilidade. Depende muito de cada propriedade, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Outra coisa que pode comprometer a absorção é o tamanho da partícula. Quanto menor a partícula, mais facilmente ele será absorvido. Outra coisa que também compromete é a permanência dessa substância no trato gastrointestinal, dependendo, é claro, da motilidade do intestino. Quanto mais tempo a substância fica parada, mais ela vai ser absorvida. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar e falar para vocês é assim: quando nós temos uma alimentação muito grande, fazemos uma alimentação muito grande, vai ficar mais tempo o bolo alimentar parado no estômago. E isso vai fazer com que as substâncias comecem a ser absorvidas com maior facilidade no estômago. Porque vocês sabem, a maioria das substâncias vai ser absorvida no intestino, principalmente medicamento. O estômago tem uma absorção pequena. Trato sublingual também, depende, é claro, da substância,
do veículo, depende de muita coisa. Então, quanto mais tempo fica parado, quanto menor a motilidade, mais tempo essa substância vai ser tóxica. Então, quando nós falamos de toxicologia, nós sempre temos que pensar em antídotos, né? Modos de pegar e terminar com aquela substância ou diminuir a absorção dessa substância. A atividade gastrointestinal vai fazer com que essa substância saia logo do intestino e seja eliminada. Lavagem estomacal, muito bom, muito importante para algumas substâncias. Por quê? Porque vai retirar essas substâncias do estômago e vai auxiliar também para que ela não seja absorvida. E nós temos ainda outras vias de administração, como a via parenteral, que envolve administração intramuscular, intravenosa e subcutânea, e também em animais que nós realizamos testes toxicológicos, além dessas vias que eu falei durante a aula e da via parenteral, nós temos ainda a via transperitoneal, que injeta o medicamento diretamente na cavidade peritoneal e isso faz com que ele seja rapidamente utilizado pelo órgão e tem, é claro, mais utilização, como eu falei para vocês, em animais de laboratório para verificar a ação desse toxicante naquela região. Então, pessoal, como eu disse, para a aula não ficar muito extensa, porque eu sei que fica cansativo, eu vou parar por aqui hoje na absorção. Na aula que vem, nós vamos falar sobre distribuição, transformação e excreção. Vai ser uma aula compridinha, tá? Mas eu pretendo terminar a toxicocinética na próxima aula. Tenham um bom restinho de semana, um bom final de semana também. Se cuidem, tá? Usem máscara e muito álcool em gel. E até a próxima aula.